Que você esteja aqui nessa noite para buscar esse conhecimento. Não ser mais uma terça-feira das 8 às 10 da noite, mas ser um dia que você realmente aproveite. Aleluia. Obrigado, queridos. Aleluia. Vocês foram enviados, eu amo demais essa canção. Nos meus momentos de meditação, é a primeira canção que eu recorro normalmente. Pai, eu quero te conhecer mais. E nem combinei nada com eles. Isso que é lindo demais. Aleluia. Eu sei que nós já oramos, né? Já temos aqui um ambiente para começar a palavra. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos de novo. E eu quero te render graça, Senhor, por esse tempo, pela sua palavra que é inspirada, Senhor, e digna, Senhor, de toda a nossa aceitação, como está escrito, Senhor, em Timóteo, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo, a falar da forma como convém. Eu sei que você conhece o coração de cada um dessa noite que está aqui, o que estão passando, os seus pensamentos, intenções de coração, as coisas mais profundas. E eu sei que a sua palavra ela é capaz de alcançar, a confrontar. Que nós sejamos, Pai, confrontados pelo espelho que é Cristo Jesus, para que nós possamos olhar e possamos identificar áreas que precisamos mudar, melhorar, avançar, porque está fácil te conhecer, Senhor. Como o pastor Francisco ministrou no domingo, nós somos indesculpáveis pelos tantos recursos que nós temos, além da liberdade de podermos escolher, de ler, enfim, tantos materiais, uma riqueza de material, Pai, mas que devemos discernir, assim como Ele mesmo falou no início do culto, sobre quem falava a respeito dos dízimos, como Jesus veio para cumprir a lei, e não para abolir a lei, e quem não conhece passa a acreditar nisso, e nós muitas vezes, Pai, somos formados por esses maus pensamentos, maus conhecimentos. Alguma pessoa disse, talvez inspirada, talvez fale bem, nós de uma forma inocente acreditamos, mas hoje nós vamos para a sua palavra, Pai, para que nós sejamos limpos por ela, Pai. Eu te agradeço, Espírito Santo, você é bem-vindo nesse lugar, você é livre nesse lugar, se mova através da minha vida, alcançando a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui. Obrigado porque eu creio, como a sua palavra diz, Senhor, que eles são terras férteis. Eu não vou falar dos 4 tipos de solos não, Senhor. Eu creio que eles são aquelas terras férteis, onde a palavra vai ser plantada, que a semente é sempre boa, e ela vai frutificar, a 100 por 1. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Eu vou tentar, quero buscar para a gente ter mais tempo para orar, amém? Mas também não vou correr tanto, porque a gente vai ler bastante a Bíblia hoje, amém? Quem se alegra com isso? Amém? E eu queria falar essa noite como um culto de oração, né? Nós aprendemos semana passada com o nosso irmão Samico, né? Que como está tudo tão fácil, nós somos o canal para que Deus possa se mover através de nós. Temos o domínio, amém? Porém, não podemos ter o domínio de qualquer jeito. Amém? Tem exatamente um equilíbrio. Nós damos autoridade e legalidade para o Senhor atuar em nossa vida, só que Ele tem princípios também. Amém? E aqui eu queria falar sobre 3 comportamentos de 3 homens na Bíblia. 4 homens na Bíblia. E nós vamos passar exatamente por eles. Como eles se comportaram em cada um deles. E eu gosto, e curiosamente, né, o pastor tocou na vida desses 4 homens no culto do domingo. E como ele estava ministrando essa mensagem, eu venho meditando para mim, já umas 3 semanas, né? Eu venho pensando nela, cada passagem foi sendo construída à medida que eu fui lendo, eu fui pesquisando, ouvindo uma ministração, ouvindo outra, e eu vou montando para mim as minhas meditações, e hoje Deus ele tocou no coração do pastor em ligar para mim às 8 da manhã, você pode ministrar hoje, dá aquele frio na barriga, mas na hora vem assim, você tem algo já a compartilhar, amém? Da parte do Senhor.
Então eu falei, amém, ok. Queria primeiro começar falando sobre Elias. Quem conhece o profeta Elias aqui? Amém? Alguém nunca ouviu falar sobre Elias? Nunca? Ok. Não tem ninguém aqui que nunca ouviu falar sobre Elias. Elias foi um profeta usado muito por Deus. Amém? Se a gente lembrar um pouquinho da história dele, ele foi aquele que Deus usou primeiro para falar, olha, não vai chover mais. Ele foi até o profeta Acabe e falou, olha, não vai chover mais. Ele chegou diante do profeta e falou, olha, do rei, e falou, não vai chover mais. E ele ouve a voz do Senhor, ele é levado até aquele ribeiro de Querite, onde ele foi alimentado por um corvo, recebia pão e carne lá. Você imagina essa cena, irmão? E uma ave voando com pão e carne na boca para entregar para você comer. Um Big Mac. Depois disso, acaba a água do ribeiro, ele vai lá para Sarepta, que tem uma viúva lá que precisa de você. E a cidade tinha várias viúvas, e ele vai na viúva certa. Chega lá e ele fala, olha, estou com fome. E ela só tem um pouquinho de azeite, olha, só vou comer isso daqui e acabou a comida. E ele fala, faz para mim primeiro e vai multiplicar. Ele multiplicou. Amém? Depois disso, ele foi e aconteceu o filho dela acabou falecendo, morrendo. E ela julgou, por que você veio trazer condenação para mim? A primeira coisa que me chama a atenção é que muitas vezes, coisas que acontecem, a gente pergunta, Deus, por que essas coisas acontecem comigo? Como se ele, muitas vezes, coisa ruim não tem nada a ver com Deus. Mas às vezes as pessoas perguntam porque acham que tem a ver com ele. Ele está te provando, ele quer te ensinar alguma coisa com aquilo. Muitas pessoas foram ensinadas assim. Amém? E aquela mulher achou, aquele profeta veio, apesar de estar acontecendo uma coisa boa, eu fiz alguma coisa errada, e era melhor que ele nem tivesse vindo. Ele faz o quê? Deita sobre aquele garoto, e aquele garoto ressuscita. E aí, passam-se 3 anos, ele volta de novo lá para o rei, e fala assim, vai voltar a chover. E aí veio aquela confusão, de Jezabel correndo atrás dos profetas, matando todo mundo, e de repente, ele fala, vem cá, traz esse povo todo para cá. Oraram, aquele todo mundo que já conhece, fogo desceu do céu. Depois disso, o povo se arrependeu. Não ficando feliz com isso, ele falou, agora eu vou matar todos os profetas. Matou 450 no braço. Pensa, você, uma espadinha, sei lá o que ele estava na mão, mas correr atrás de 450 homens. Depois disso, ele fala para Acabe, né? Aí fala assim, pega para um menino, olha, vai lá, sobe 7 vezes lá, vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem lá. E aquilo de novo, o garoto vem e vem chuva. Ele fala assim, olha, Acabe, presta atenção, olha, é melhor vocês fugir de carro, né, porque a água vai cair e grandes ventos vão vir. E ele manda Acabe de carro e o que ele faz? Ele vai correndo. Ele vai correndo o mesmo caminho de Acabe. Pensa num cara que era usado por Deus. Conhecia Deus? Sim, conhecia Deus, conseguia ouvir a voz de Deus. Ele tinha a unção de profética para poder entender as instruções de Deus. E chega lá no capítulo, Acabe volta e fala, olha, Jezabel, vou te contar o que aconteceu. Elias foi lá e acabou com todo mundo. E aí vem aquela história que todo mundo já sabe. Ele é perseguido por Jezabel e ele foge. Amém? E a primeira coisa aí, a escola de ministros, o pastor ministrando, né, eu comecei a meditar sobre a vida de Elias. Né? Você vê que todo o tempo é ele sozinho. Amém? E eu me lembrei, né, esses dias, faz um tempo atrás, eu fui numa conferência do Maneco, e ele falou muito sobre isso, e a escola de ministros vem reforçando muito sobre isso, né, sobre você ser interdependente. Você precisa das pessoas para poder avançar e poder crescer. Por mais que você seja usado por Deus, não se ache o tal. Porque o que acontece? Você fazer sozinho, eles falaram assim, quando você vai sozinho, você pode ir muito rápido, mas se você quiser ir longe, você precisa de pessoas. Amém? Elias era pronto para fazer, só que ele não treinou ninguém. E no primeiro momento de pressão, ele deixa aquele moço, e o pastor mesmo no culto de domingo, eu vou fazer muito link, tá? Para quem estava aqui no domingo vai lembrar. Quem não teve, infelizmente, pega o DVD depois que você assiste.
para ver como tem conexões. Ele não procurou estar sozinho, pelo jeito, pelo que eu estou estudando sobre a vida de Elias, ele realmente era uma pessoa bem difícil, né, com características difíceis, mas teve um que depois foi ungido, foi Eliseu, que falou, desse aqui eu não largo não. Quem você tem escolhido para não largar nos seus momentos de pressão? Ou você vai fazer igual aqui Elias fez? Vamos lá, para a primeira oração. 1 Reis 19, abrem comigo aí. Então, eu falei que Acabe falou sobre Jezabel, né, que ia ameaçar Elias. Então, no 19, no capítulo 1 Reis 19, versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. A oração suicida, né? A oração assim, olha, ninguém consegue me ajudar. Não tem ninguém melhor que eu, hoje, que fez tantas coisas para você, Senhor, que possa me livrar disso. Eu conheço o seu poder, mas é melhor o Senhor tirar a minha vida. Só que uma coisa ele não conhecia, o caráter de Deus. Para essas coisas. E se você olhar, é muito comum no Antigo Testamento as pessoas terem uma visão de Deus, até o povo mesmo lá de Moisés. Se você olhar, eles tinham medo, fala com Moisés, mas não fala conosco não. Aquele medo de quem não conhecia Deus. Eu vi um exemplo, eu acho que vai abençoar vocês sobre isso. Imagina, quem já viu um aquário aqui? Um aquário. Quem já teve em casa um aquário? Eu já tive alguns. Mas fui muito ruim para alimento para peixinho e os peixinhos morreram. Mas quem de vocês, quando teve um aquário, não chegou assim na frente do aquário, bem pertinho do vidro e fez aquela batidinha no vidro? Como se você quisesse se comunicar com aquele peixinho ali e o peixinho foge. Mas você é tão bonzinho. Vamos olhar a visão do peixe. O peixe lá dentro, lá vem aquele. O que ele vai fazer agora? Acho que agora eu morro. Acho que agora já era. De vez em quando ele me dá um pouquinho de comida. Mas agora já era. Aí você vai lá embaixo no vidro. Pum, é agora. Não sei se vocês já viram sobre refração. Quando você bate alguma coisa, lá dentro o reflexo da água para o peixe, já que ele é todo sensível por causa das escamas, faz uma onda, faz uma coisa. Ele fala, agora já era. Agora eu morro. E era assim. Deus com o povo, com o homem. Ele tentava se mostrar como Deus e as pessoas, agora que eu vou morrer. É melhor agora não tem jeito. Não entendiam muito bem o que era o amor de Deus. E eu creio que Jesus, muito inconformado com isso, Pai muito inconformado, criou um plano de salvação para o homem. Ele falou assim, Pai, me dá autorização porque eu quero entrar no aquário. Eu quero fazer parte do mundo deles. Jesus se tornou um peixe. Amém? Agora vocês vão conhecer o Pai como eu conheço. Jesus já entrou no aquário. Por isso não é mais aceitável nós fazermos umas orações suicidas às vezes. Ah, Senhor, estou cansado dessa vida. Quero morrer. O que vai vir depois dessa? Ele não vai ouvir esse tipo de oração. E vocês sabem o comportamento de Deus depois sobre a vida de Elias, que vem um anjo e deu comida para ele. Amém. Se está cansado, está com fome. Esse rapaz, ele anda 40 dias e 40 noites com aquela comidinha. Estou para descobrir a fórmula até hoje, viu? De comer um pãozinho com água de um anjo e caminhar 40 dias. Você acredita na Bíblia, meu irmão? É verdade, assim, para nós, talvez, ou para alguns seja loucura imaginar. Mas eu fico pensando nessas coisas, sabe?
Eu falei, o Senhor é demais. É demais. Que orações você tem feito ao Senhor? Talvez você seja uma pessoa que anda tão sozinha. Ninguém precisa saber dos meus problemas. Aliás, maldito do homem que confia no homem, como a palavra diz. Está errado. Existem pessoas, você está sendo independente, você está sendo orgulhoso. Eu estou pregando para mim também, amém? Porque eu medito nessas coisas. Quando eu estou sendo orgulhoso? Quando eu deveria pedir ajuda e não peço? Quando eu deveria me juntar em oração com alguém? Porque no fundo, eu não acredito. Eu não acredito que exista solução. Eu não acredito que exista resposta em relação a isso. Por isso que eu nem peço. Quando você pede, quando você se submete, você fala assim, olha, Pai, eu acredito. Aí ele pega junto. Mas por que pensamos assim? Nós pensamos assim porque existem o quê? Fortalezas na nossa mente. Fomos sendo ensinados, ouvindo experiências de pessoas e começamos a concluir quem é Deus. Como Ele age, como Ele opera. Se fez assim na vida do irmão, eu vou fazer assim também. Ele pode até operar, mas você pode se enganar, achando que Ele vai agir daquela forma. Passar a conhecer o Senhor é uma necessidade de todo filho. Ler a palavra é uma necessidade de todo filho. Vamos comigo aqui, olha, em 2 Coríntios 10, versículo 4. Posso ler? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu estava estudando sobre esse texto e tem um aspecto interessante. Quem gosta de estudar, acho que vai se alegrar com isso. Quem não gosta muito dos aspectos históricos, enfim, talvez não vai curtir tanto. Mas vocês vão me amar essa noite, amém? Eu fiquei assim, Paulo, ele escreveu fortalezas, falando sobre milícias, né? Ele estava se referindo ao tempo de Cilícia, perto do ano de 62 a.C., aonde Roma passava por um período em que a comida, para chegar até lá, eles tinham que passar pelo mar, e existiam o quê? Piratas no caminho. Piratas que saqueavam os navios e eles perdiam a comida. Amém? E esses piratas ficavam em fortalezas. E eles saíam das fortalezas, vinham os barcos e desciam. E aí Roma, mais ou menos perto desse período de 67, o general Pompeu ganhou uma missão que você tem que acabar com isso daí. E o que eles fizeram? Descobriram o seguinte, não adianta eu acabar com os piratinhas, matar os piratinhas, porque eles se reproduzem. Eu preciso acabar o quê? Com a fortaleza. Aí Pompeu se ligou nisso. Ele foi com uma batalha e com uma catapultas eles lançavam grandes pedras, não sei se eram pedras, mas imagino que sim, grandes coisas, e quebravam essas fortalezas e conseguiram entrar. E acabaram com aquelas milícias. Amém? O que tem a ver isso? Eu falei assim, os nossos pensamentos muitas vezes são fortalezas. Que não adianta a gente ficar combatendo, agora eu estou com dor, rapaz, eu sou curado em nome de Jesus. Você fica lá brigando com aquele sintoma, enquanto a incredulidade está lá dentro, como uma fortaleza. Que você precisa combater ela. E como que você combate a incredulidade? Com a palavra. Quem quer agradar a Deus aqui? Eu creio que todo mundo, mas fala que sem fé, em Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se apresenta diante de Deus, creia que Ele existe, e Ele se torna o quê? Galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Para você vencer a incredulidade, para você vencer essa fortaleza, você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer quem Deus é. Você precisa considerar aquilo que é ministrado aqui.
no domingo, na terça, enfim, nos cultos. Porque senão você está só ali, matando piratinha. E eles continuam se reproduzindo. Fortalezas. Naturalmente, meu entendimento, ok? Elias tinha uma fortaleza. Ele estava cansado, Deus olhou para o coração dele e falou assim, o problema não, ele acredita em mim. O problema dele é cansaço. Deu comida e fez ele dormir. E guardou ele ainda. Porque ele seria vulnerável dormindo. Amém? Mas Deus foi lá e guardou a vida dele. Agora abra comigo aqui em 2 Crônicas 6:12. Perdão. 2 Reis, ainda. 1:9. Segundo Reis 1:9. Não sei se o seu título está assim, mas o meu está Elias e os 3 capitães. Olha quem é esse homem agora, depois de ser tratado, depois de quebrar o sofisma, depois de quebrar a fortaleza. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. E disse-lhe o capitão, homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos 50. Cadê aquele medroso? Essa é a visão de Deus para Elias. Essa é a visão de Deus para nós. Destruindo essas fortalezas e enfrentar os sofismas ou pensamentos que possam vir sobre a sua vida. O pastor cansa de ministrar sobre isso, falando, não pode evitar que um cocô de um passarinho caia na sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho. A fortaleza é um ninho, é algo que você ouviu e não tratou aquilo, e você foi deixando, Ah, mas foi um pastor muito conhecido que falou, mas não está na Bíblia. Aprenda a conferir. Fala uma coisa, a gente sofre muitas vezes porque a gente tem preguiça de ler. Eu não quero ser modelo, mas pastor na nossa reunião de domingo falou sobre esse livrinho, né? Eu achei que eu tinha em casa. Eu comprei ali em 1 hora. Realmente uma bênção. Posso falar com propriedade para vocês. Amém? E vai entrar para o meu rol ali de livros, que assim, poxa, eu vou resumir e vou meditar. Façam mesmo. Gaste tempo meditando no que é correto, porque enquanto você ficar pensando no problema, você está meditando no problema, você está gerando fé sobre ele, você está criando, fortalecendo mais aquele pensamento. Mas irmão, é tão simples assim? É tão simples assim. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente tem uma impressão errada sobre quando Tiago 4,7 fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu queria falar sobre o verbo resistir. Amém? Quando fala assim, nossa, o irmão ali resistiu bravamente, mas não conseguiu. Ou aquele lá, nossa, resistiu e venceu. Eu não sou muito fã de assistir, mas já vi algumas lutas de UFC, e você vê aquele cara lá embaixo ali, tomando, você fala, o cara está resistindo, hein? Né? Está apanhando, mas está resistindo. E às vezes nós ficamos com esse pensamento que resistir é isso. Resistir assim, é o diabo batendo e você ali, Deus é bom, Deus me ama, Ele vai me alcançar, Jesus me tira dessa, Jesus, está difícil demais. Vem um pensamento de doença, Pai, obrigado, porque a tua palavra diz em Isaías 53, versículo 4, que verdadeiramente você levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades tomou sobre si. Nós reputávamos você, Jesus, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Você foi transpassado pelas minhas transgressões, moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre você, Jesus, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. E eu fico com esse diagnóstico, Senhor. Isso é resistir. Aí Satanás vai falar assim de novo,
O sintoma está aí. Pai, mas obrigado, porque continua valendo a palavra para mim, porque verdadeiramente você levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, levou sobre si, e você fala, reage. Aleluia! Muda a intenção do que é resistir. Não é ser oprimido. É você se levantar. Eu falo da minha esposa Adriana. Ontem ela comeu alguma coisa durante o dia, ficou ruim. Quando eu cheguei em casa, ela estava de cama. Estava ali, jogando fora aquele alimento fora. Uma coisa que não faz bem. Nós oramos. Mas enquanto eu fui tomar banho e voltei, ela estava assim, pai, eu fico com a sua cura. E andando no quarto, batendo o pé no chão. Obrigado porque pelas suas feridas foi sarado. Eu fui lá, peguei junto com ela. Aleluia. É assim que você resiste. E o diabo foge. Ou senão a palavra não é verdadeira. Vamos continuar lendo aqui. Eu parei, acho que foi no 11. Tornou o rei enviar outro capitão de 50, como os seus 50, e este lhe falou e disse, homens de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse, se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu e te consuma a ti os seus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e os 50. E tornou o rei enviá-lo a terceira vez um capitão de 50, com seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias. E suplicou-lhe, e disse, homem de Deus, olha só, Elias, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, a vida desses 50 que estão comigo aqui, eu só estou vendo que me mandaram, teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50, pois agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Quem ele era e quem ele é nesse momento. Como o Samico já falou algumas vezes, assim, Deus já foi no seu fim desde o começo. Se você perseverar nessa palavra, você vai estar vendo assim, cadê a enfermidade? Você não vai pedir para vir outra, não é isso. Isso é falta de sabedoria. E é tentar a Deus. Mas se aparecer, você fala, eu já sei. Se eu não tenho a palavra de Deus, que não se cumpre, mas eu creio que a palavra é verdadeira e vai se cumprir na minha vida. E você rende graças. Aleluia. A confiança em Deus não abre espaço para insegurança. Se você confia, você não anda inseguro. Mas eu te falo, é um processo, irmãos. Todos nós temos uma área que nós estamos crescendo. Todos nós. Todos nós não lidamos com algumas situações, mas a resposta é a mesma. A resposta é a mesma. Agora, como que eu vou combater se eu não conheço? O inimigo às vezes fica em vantagem, porque além de você não conhecer, você é orgulhoso para não compartilhar e perguntar como que faz. Aquele homem, Eliseu, ele foi ousado em permanecer com Elias, mas eu creio que Deus escolheu a dedo Eliseu. Não podia ser qualquer um. Porque na primeira pressão que ele teve, ele deixou o moço lá e o moço ficou. Aquele moço acompanhou ele por várias coisas. Conhecia o potencial dele, mas não fez nada. E agora, está Eliseu, não largo de você. E foi até o final. Quem você vai procurar para pedir ajuda? Adriana, faz 2 meses, ela criou um desafio, né? Mas uma lição para o diaconato. A gente vem ministrando os diáconos e falou assim, qual o versículo que está no seu coração? E foi muito interessante que na segunda-feira veio um irmão falar comigo e assim, olha, a nossa líder pediu para que a gente decorasse um versículo, mas olha,
eu sei onde está na Bíblia, mas, sabe, eu não consigo decorar. Eu falei, primeiro que já está errando, irmão. Você consegue. Se você fala que não consegue, a fé vem pelo quê? Ouvir e ouvir a palavra. Você fala que não consegue, você não consegue. Por mais que você ache que não consegue, você fala, eu consigo, Pai, em nome de Jesus. Me ajuda, Espírito Santo. Você ouve aquilo e vai gerando fé. E naquele momento, ele estava tão... Eu falei, não quero machucá-lo, assim, não quero falar nada. Espírito Santo, me dá uma palavra, me dá uma instrução. E veio na hora. Eu vou compartilhar com vocês, amém? Eu acho que vai abençoar. Se tem alguém aqui que fala assim, não, eu me identifico com esse irmão, eu não consigo decorar, assim, não sou tão bom para decorar um versículo. Eu perguntei para ele assim, qual rua que você mora? Aí ele falou assim, rua que eu moro? Eu falei, o endereço da sua casa. Ele falou, rua tal. Eu falei, se você tem capacidade para decorar o endereço da sua casa, você tem capacidade de decorar um versículo da Bíblia. Eu falei assim, a diferença é que pela sua casa e pela sua rua, você passa nela todos os dias. Eu moro na rua tal, eu moro na rua tal, eu moro na rua tal, eu moro na rua tal. E por esse versículo, você passa de vez em quando. Aí não teve como fugir. E tem mais alguns irmãos aqui que estão experimentando disso. Eu falei, olha, todos os dias, qual é o seu versículo? E foi Hebreus 11:6. Eu falei Hebreus 11:6 de cor, porque eu de tanto receber todos os dias o mesmo versículo dele, eu recebi. E teve mais uns outros que depois me procuraram. Eu falei, me manda o que está no seu coração. Todos esses que mandaram, todos eu decorei. Porque eu fui recebendo junto. É isso, irmão. Ele começou a fazer ministrações de um versículo para mim. Começou a fazer orações com base em um versículo. Pai, eu quero te agradar. Porque eu sei, Pai, que você não se agrada aquele que não tem fé, que não pratica a fé. E eu sei que você já me deu uma medida para mim, que eu preciso desenvolver. E teve uma situação com a neta dele, com a filha dele, que estava grávida, faltando acho que 20 dias, e veio um diagnóstico, o bebê vai ter que ser tirado, está com alguma situação. E o que sustentou ele? Aquele versículo. Pai, obrigado, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porquanto aquele que chega diante do Senhor, crê que você existe e eu creio, se torna galardoador, presenteador daquele que te busca, e eu estou te buscando. Pai, age em favor de mim. O que aconteceu? Não só a fé dele foi fortalecida, mas a neném nasceu, e ele ministrou filha e família, por causa de um versículo. Qual é o versículo? A coragem que ele teve de perguntar, como que eu faço? Transformou a vida dele e transformou uma casa. Qual é o versículo que está no seu coração, irmão? Qual é o versículo que você conversa todos os dias? Qual é o versículo que você medita para a sua vida? É financeiro? Obrigado, Pai, porque Filipenses 4,19 diz que o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades, Senhor. Não é uma decoreba, mas é você se encher da palavra, você resistir ao diabo e ele vai fugir. Agora não adianta ficar deitado na cama, né? Só assim, eu vou resistir ao diabo, Pai. Não vou fazer nada. O Senhor, segundo a riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. E você não faz nada. Ele estaria sendo injusto. Amém? Ou ai de mim? Aleluia. Abram comigo 2 Crônicas 6:12. Esse texto vai ser um pouquinho longo, tá? Mas eu preciso contextualizar porque a gente falou do primeiro homem. E eu vou ter que correr um pouquinho. Porque tem mais 2. Você pode ser um grande homem de Deus, mas ore da forma correta. Conheça quem Deus é. E Ele responde pela sua palavra. 2 Crônicas 6:12. Salomão ora a Deus. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e puseram no meio do pátio. E pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai,
o que lhe prometeste pessoalmente, o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra a tua palavra, que disseste a teu servo Davi. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? E eis que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, pois ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa. Guarda esse termo, esta casa. Sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus. Ouve e perdoa quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nessa casa. Ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o teu proceder sobre a sua cabeça. Se converter e confessar o teu nome e orar e suplicar diante de ti nessa casa. Acho que eu pulei, né? Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome e orar e suplicar diante de ti nessa casa. 25. Ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido. Ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes um bom caminho em que andem, e dá chuva em sua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer uma das cidades e houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, que lhe conheces o coração, porque só tu, conhecedor do coração dos teus filhos, dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. A oração é um pouquinho mais longa, mas eu vou ficar até aqui. Abram comigo agora, no capítulo seguinte, no versículo 1, diz o seguinte, a glória de Deus enche o templo, e tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Deus encheu a casa. Amém? Aqui é um contexto que eu só queria, para você entender aonde vai, né? Aonde vai dar essa oração. O pastor, no domingo, no culto de domingo, também falou sobre o rei Josafá, que ele nem precisou pelejar. Amém? E aquilo me chamou a atenção, porque ele falou assim, são os versículos que eu estava meditando. Eu li toda essa oração, né? Ela tem algumas coisas de acordo com a visão daquela época, amém? Mas interessante que vocês abram comigo agora em 2 Crônicas 20. Que aí a gente vai entrar exatamente nessa batalha, ou nessa questão de Josafá. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos seus meunitas, vieram à peleja contra Josafá. E então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em toda Judá. Olha só que diferença. Ele naturalmente viu que vinha uma afronta,
não negou os seus sentimentos, ele teve medo, mas a primeira coisa que ele foi fazer foi o quê? Buscar o Senhor. Não só veio buscar ele, mas falou assim, olha, eu sozinho não vai resolver. Ele pôs todo o povo dele junto para orar. Aqui me chama a atenção um comportamento diferente. Pressões todo mundo tem. De novo, quais são as pessoas que estão com você orando sobre aquele propósito? Porque fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, quanto mais vários justos sobre o mesmo propósito. Eu creio que o poder de Deus operou sobre a vida da filha do João, porque à medida que nós recebemos a notícia, lá em cima e aqui embaixo, nós entramos em concordância em relação àquilo. Então não deve ser nenhuma surpresa que Deus operou. Porque o mais comum é assim, ai, tadinho, um bebê. Não, Satanás, nós vamos resistir, ela é curada em nome de Jesus. Nós não aceitamos isso. Podem existir cuidados naturais necessários de alimentação, ok? Mas assim, aquilo não ia redundar numa cirurgia. E não redundou, para a glória do Senhor. Mas o que foi? Foi um homem que ficou sabendo a situação e mandou um WhatsApp. Está acontecendo isso. Em outras palavras, ele falou assim, olha, apesar dele até ter escola de ministros, ser um homem cheio de Deus, ele falou, olha, a minha fé funciona, mas com a dos meus irmãos juntos, vai operar poderosamente. Isso me ensina, amém, que eu devo recorrer e devo contar com os meus irmãos, quando eu precisar de alguma coisa. Com os irmãos certos. E eu creio que você está num bom lugar, no lugar correto. Se una pessoas, fale dos seus propósitos, para vocês orarem em concordância. É legal, eu achei legal quando você ora a Deus e ninguém sabe e aquilo acontece também. Mas é bom quando a fé de vários é edificada juntos. Não foi a fé de um que foi edificada, foram vários juntos. É um testemunho coletivo. Para Satanás falar, isso não funciona, chegou tarde. Chegou tarde. Aí, de novo, vamos ao versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor e também de todas as cidades de Judá. Olha só, para onde isso alastrou. Veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não é tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nos apresentamos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham na terra do Egito, mas Deus, acaso, não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, mas não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Não há problema você às vezes não saber o que fazer, mas o problema é você não estar com os olhos postos no Senhor. E essa unidade estar em oração, em conjunto em oração, faz você ser motivado, ser impactado, ser trazido para perto, para continuar com os olhos no Senhor, aprendendo a conhecê-lo mais. Amém? Eu vou pular aqui um pouquinho. Feito isso, acho que está aqui no 21. Só deixa eu dar uma olhada mais para frente aqui. Versículo 14, ó. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Natanias, levita dos filhos de Asaf, e lhe disse, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém,
E tu, ó rei Josafá, ao que diz o que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, o Judá de Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Eles ouviram uma instrução, consideraram ela, se prostraram e adoraram ao Senhor. Dispuseram-se os levitas, chamaram o grupo de louvor, dispuseram os levitas, os filhos de coatitas e os coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendem graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, e que vieram contra Judá e foram desbaratados. Isso que o pastor pregou no final de semana, que ele não precisou, que o Senhor livrou. Mas veio uma instrução do Senhor, aquele povo considerou. Quantas palavras pregadas aqui vocês consideram? Quantas palavras vindas do Senhor vocês meditam e tomam para si? E agradecem: Pai, obrigado por essa palavra. Eu vou meditar nela dia e de noite, para me ajudar a combater esses pensamentos, essas fortalezas. Mas seria tão bom se a palavra fosse pregada e aquilo sumisse. Qual é o louvor que está na sua boca? Porque quem crê canta, e louva, e adora. Foi o que eles fizeram. Por um dia só ele ficou com medo. Aí, por que eu li a passagem anterior? Porque ele começou a se referir à oração de Salomão. Porque ele lia. Olha que revelação. Josafá lia e conhecia a história do seu povo. Falou: olha a oração. E Deus desceu com fogo e consumiu os holocaustos naquele lugar. O problema é que a gente às vezes não acredita nessas coisas. Que é da mesma forma. Está mais fácil orar para ser abençoado. Pai, usa o irmão para me abençoar, para me dar isso, me dar aquilo. Mas Deus quer se revelar a você. Porque você precisa crescer, eu preciso crescer. Amém? Josafá firmou-se numa oração feita por Salomão e resposta veio. De novo, quais os versículos você tem meditado? Essa deve fazer parte da sua oração. E para finalizar, eu quero ir bem rapidinho. Vamos para Atos 16, 24, que é um versículo que você conhece também. É uma história que você conhece do apóstolo Paulo. Eu sei que é um culto com muito texto, irmão, mas eu espero que vocês tenham recebido. Amém? Faz parte ler a Bíblia. Se ele quisesse ter feito a Bíblia digital lá de trás, no MP3, ele teria inspirado alguém lá atrás. Mas não, ela caminha cada dia mais no papel. Ou então é necessário nós lermos. Amém? Atos 16, 24 diz: E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Por que eu escolhi esse pedaço logo? Todo mundo acho que já conhece a história de Paulo, que ele foi lá para Filipos, viu aí um homem macedônio orando, ele chega na cidade, encontra uma casa de oração. Paulo era movido isso. Ele era comum estar ali. Ele caminha com aquele povo e sai aquela menina atrás dele falando: ó, homem de Deus aí. E ele suporta aquilo por um tempo e me chama a atenção porque ele não olhou. Eu acho que ele teve discernimento. Tem espírito demoníaco aqui nessa menina. Mas ele não expulsou na hora.
porque senão ele não teria tido experiências dentro da cidade de Filipe e não teria escrito o livro de Filipenses. Essa é a minha visão. Então ele esperou o momento certo, passou o tempo e falou, agora sai daqui, Satanás. Enquanto ele estava preso, ele não teve medo primeiro. E eu creio que ele era um homem que lia, conhecido, experimentado. Falei, bom, seguir a opção de Elias não é boa. Eu falei, pai, já fiz tanta coisa aqui. Se bem que estava na primeira viagem, né, missionário, se eu não me engano. Iam ter 3. Mas já fiz bastante coisa, preguei, salvei aqui um povinho e tal. Pode, deixa eu morrer. Não. Ele já tinha uma convicção, não parou por aqui não. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou me mover. Aí talvez ele pode ter lembrado de Josafá, né? Josafá teve medo, mas orou. Lembrou da palavra, orou e louvou. Falou, Silas, como é bom estar em conjunto, né? Sei lá se Silas fazia um batuquinho. E ele, não sei o que ele cantava, mas eu fiquei meditando. Que oração foi essa? Que oração é essa que chamou a atenção do Senhor? E para a nossa bênção, está só escrito que eles oravam e louvavam. Pai, revela qual foi a oração de Paulo para que todos os terremotos aconteça tudo na minha vida. Paulo era cheio da palavra, ele era cheio do conhecimento, ele era cheio da presença. Se ele conseguia discernir, vai para tal lugar, não vai, porque o Espírito disse, quanto mais naquele momento, se ele não tinha convicção. Dizem as boas línguas que enquanto eles cantavam, Deus entrou no ritmo. E aí caiu tudo. Uf. O que você está cantando para Deus entrar no seu ritmo? O que tem saído na sua oração no seu momento de aflição? Louvor? Palavra? Mas você precisa conhecer. Fortalezas precisam ser quebradas. E eu quero finalizar aqui. Você pode subir com o grupo? Eu queria só o instrumental do Te Conhecer. Abram comigo em Marcos 11:15. E para você não ficar dormindo ou ter sono, eu queria que você ficasse já de pé também. Comigo aqui. Aleluia. Marcos 11:15. Texto, a purificação do templo. E foram para Jerusalém, e entrando ele no templo, Jesus passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas, e não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, e também os ensinava e dizia, não está escrito? Não está escrito? Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Não precisa abrir, se você quiser anotar, ok. Quando ele fala, Jesus fala que não está escrito, ele se referencia a Isaías 56:7. Também os levarei ao meu santo monte e alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Alguns ficam assustados, talvez, quando eu falar particularmente, quando eu li a primeira vez sobre Jesus entrar num templo e virar as mesas, eu falei, hoje na carne, né? Mas não. Ele estava na casa de Deus, no templo. Quantos são templos do Espírito Santo? Jesus não compartilha você com ninguém, muito menos com a incredulidade. Sabe o que eles faziam lá? Eles compravam e vendiam coisas. Isso se chama o quê? Negociar. A sua incredulidade negocia contra as coisas de Deus. Será que é assim mesmo? Será que funciona? Você fica negociando uma moeda de troca. Jesus nessa noite, Ele quer virar a mesa. Ele quer arrancar isso de você. Só que você precisa se levantar. Pai, eu quero tirar toda a incredulidade da minha vida. Eu vou acreditar na sua palavra. Eu vou acreditar que é pelo modo de orar, de ler, de ter versículos no meu coração, que vai vir, Pai, as direções.
Te conhecer e prosseguir em te conhecer vai ser meu alvo, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, Pai, vai ser o meu alvo. Eu me inspiro com orações de Paulo. Paulo em Efésios 3, versículo 13, se eu não me engano, acho que é o 13, ele fala assim: por essa razão, por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, tanto no céu quanto na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo com o seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no vosso coração, mediante a fé. Oro para que vocês, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês juntamente com todos os santos, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E ele emenda: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E o 21, a Ele seja toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Amém. Irmãos, você decorou 8, 9 versículos. Eu fiquei meditando, irmãos. Pai, eu quero conhecer a largura, a profundidade, a altura, o comprimento. Conhecer desse amor, desfrutar mais desse amor, Pai, dessa intimidade, porque tem salvado a minha vida, tem salvado a vida da minha família, tem salvado a vida daqueles que ouvem. Eu tenho enfrentado as situações de uma forma diferente. Eu tenho sido reconhecido como homem de Deus onde eu trabalho. Minha chefe me liga meia-noite. Fala: Sakai, me chama de Sakai, ora por mim, por uma causa. Se juntem em oração comigo. E é uma causa bem difícil. E eu ali, juntei com ela, liguei para ela, ela mandou um WhatsApp e nós oramos por telefone. Quem está te reconhecendo, irmão, como um casa de oração? Nós precisamos. Jesus fala assim: ó, vocês vão ser reconhecidos como casa de oração. Respostas, eu quero dar respostas para vocês, mas me conheçam. Eu estou acessível. Não se conformem. Não se conforme com as coisas da forma que vocês aprenderam ao longo da sua vida. Você pode fechar os seus olhos e fazer a sua oração sincera ao Pai.